Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Nardelli, professor de Administração Geral para Concursos, e no vídeo de hoje a gente vai resolver questões 2024 do Sebrasp sobre planejamento. Questões do processo administrativo à parte do planejamento, questões de estratégia empresarial e questões também do Balanced Scorecard. Já adianto que OKR, Objective and Key Results, a gente vai ver lá na parte de controle. Tanto o OKR como o BSC, tanto pode vir, né, na parte de planejamento como controle. Então eu decidi nesse vídeo priorizar o BSC e no próximo vídeo ali na parte de controle, o vídeo, as questões de OKR. Antes, de novo, antes de você tentar fazer essas questões, assistir essas questões, baixa a listinha, pega o QR Code, tenta fazer, perdão, as questões antes, para você se colocar num estudo ativo. É importante você tentar resolver as questões. Depois vem para cá ver o que acertou, o que errou. Também me coloco à disposição ali nas redes sociais, se você tiver dúvida de edital, de análise do edital, me coloca à disposição aí, são 13 anos ajudando você a se preparar para concurso público. Começando então do começo, questão 1, a gente está na aula 4 de planejamento. A gente já teve aula de qualidade, de processos, de projeto, enfim. Questão 1. O planejamento estratégico tem como objetivo otimizar determinada área de resultado mediante a decomposição dos objetivos, das estratégias e das políticas da organização. Será? Lembra, o estratégico é toda a organização, ele abrange toda a instituição. Portanto, não pode ser otimizar determinada área decompondo objetivos e estratégias. Isso é o planejamento tático. O tático é um departamento, uma parte, uma unidade organizacional e decompõe o objetivo, a estratégia, a visão dada ali na organização. E lembra que abaixo do tático a gente tem o operacional, bastante detalhado, minucioso, porém bastante restrito no seu escopo. O estratégico, ele é bastante amplo, longo prazo, só que ele é mais conceitual, mais sintético. Poucas informações. Onde vai ter mais informações é no operacional, por quê? Como será feito, quais as regras, o passo a passo, daí a coisa fica bem mais analítica, bem mais detalhada. Fechou? Questão errada. E de novo, aqui é um avançado, a gente está tocando pau aqui nas questões. Se você ficar com alguma dúvida, bota aí nos comentários e coloca à disposição se ficou alguma dúvida. Questão 2. Em modelos de administração de gestão de resultado, ou seja, o planejamento voltado para a eficácia, para os resultados, é essencial haver flexibilidade para promover ajustes e disposição para mudar estratégias para o alcance dos objetivos estabelecidos. Perfeito. Lembra? O processo de planejamento ele é constante, ele é rotineiro. Qualquer que seja a mudança do ambiente, ou a mudança no negócio, enfim, ou alguma reação de algum concorrente, por exemplo, uma nova regulamentação, lembra do ambiente pestel, político, econômico, social, tecnológico, ambiental, legal. Esse ambiente pode mudar e, aliás, tem mudado muito rápido. A gente tem até a gestão ágil para isso. Mas quando muda isso, o planejamento tem que se adaptar. Lembra, a única coisa que é estática no planejamento é o plano, aquele resultado formalizado da estratégia, da definição da estratégia. O plano, ele é estático, mas o planejamento não, ele é constantemente atualizado. Então trouxe alguns princípios importantes aqui, tirando os princípios gerais, né? Por exemplo, aqui, ó, integração, ele tenta integrar todos os níveis hierárquicos. Para quê? Para ter um alinhamento estratégico. Todos os esforços da organização têm que convergir para a visão, para aquela visão dada de longo prazo, de futuro, o objetivo macro da organização, para ter esse alinhamento estratégico. Flexibilidade aqui, ó, tem que ser adaptável. A gente vive num mundo que muda muito rápido. As organizações não são sistemas fechados. Eu não consigo planejar a minha organização porque ela interage com outras organizações, outros organismos. Então esse organismo ele é vivo, ele interage com o ambiente, ele troca muito com o ambiente, energia, recursos, enfim. Fechou? Questão certinha então. 3. O planejamento tático é menos amplo que o planejamento operacional. A gente acabou de ver a pirâmide. O tático ele é mais amplo. Ele pega toda uma parte da organização, uma unidade organizacional, um departamento, enfim. O operacional é que é o mais baixo, no nível de alçada, no nível hierárquico. Porém, é o mais detalhado. Lembra sempre disso. O planejamento estratégico é o menos detalhado. Ele dá só informações gerais. O operacional é cheio de detalhes. Questão errada, então, o tático é mais amplo. 4. A gestão de resultados vale-se da identificação de problemas a enfrentar ou de oportunidades a aproveitar para se atingirem os objetivos estratégicos. Lembra da análise ambiental, diagnóstico ambiental.
E quem faz isso muito bem é a matriz SWOT, ou matriz fofa, que vai ver as forças, as fraquezas, ou seja, o que eu controlo e me ajuda ou atrapalha, ou as oportunidades e ameaças do ambiente, eu não controlo, que me atrapalham ou me ajudam. As oportunidades me ajudam, as ameaças me atrapalham. Ao analisar isso, eu consigo estabelecer, cruzar isso e ver diferentes cenários, criar cenários e estratégias distintas. Então a gente busca mitigar as nossas fraquezas, fortalecer as nossas fraquezas, aproveitar ao máximo as oportunidades e se precaver das ameaças. Exatamente o que faz a etapa do planejamento estratégico do diagnóstico ambiental. Olhar para si e olhar para o ambiente. Questão certinha. 5. Fatores tecnológicos, políticos, demográficos, ecológicos são exemplos de fatores ambientais a serem considerados no planejamento estratégico. De novo, o diagnóstico ambiental. A gente olha para o ambiente, e esse ambiente tem nome, o ambiente PESTEL. Lembra, a gente tem um macroambiente, que é o nosso ambiente geral, que é o PESTEL, político, econômico, social, tecnológico, ambiental, legal. Isso é um acrônimo só para você lembrar de todas as nuances desse ambiente. É um ambiente que está muito grande, não interage diretamente com a minha organização. Depois, eu tenho o meu ambiente imediato. Ele é externo à organização, mas faz parte, né? Concorrentes, fornecedores, clientes, agências de controle governamentais, né? E interagem diretamente com a minha organização. Mas lembra, é um ambiente externo. Mas é um ambiente externo imediato às fronteiras da minha organização. E por último, mais restrito, eu tenho o meu ambiente interno, que é o ambiente controlado pela minha organização, as forças e as fraquezas. Perceba o seguinte, por exemplo, concorrente é uma ameaça, cliente pode ser uma oportunidade ou uma ameaça se ele está indo para outro lugar. Você não controla. Está tanto no ambiente da tarefa, esse ambiente imediato, como no macroambiente. Tudo isso eu não controlo, mas pode me ajudar ou atrapalhar, que são as oportunidades e as ameaças. Fechou? Então, sim, é uma parte a ser considerada. E outra coisa, tá, galera? Sebrasp, quando coloca aqui, ó, são exemplos, deixa mais geral, a questão, ela tende a estar mais certa. Perceba, se ele está restringindo muito, a gente tem que ter essa maturidade. Para perceber se ele quer restringir e deixar a questão errada ou se ele está exemplificando. Nesse caso aqui, exemplificando, óbvio, né? Então, ele até deixou claro. Questão 6. A execução do processo administrativo, planejar, organizar, dirigir e controlar, o PODC, é realizada de uma única vez, sendo o planejamento sua primeira etapa. Cuidado! O planejamento é a primeira etapa? Sim. Inclusive, é um princípio inerente ao planejamento. Ser a primeira etapa, ser a primeira função. Primeiro, se tem que saber onde se quer chegar e aonde eu estou hoje, qual é a minha realidade. Agora, o nosso PODC ele é um processo cíclico, constante e interrelacionado. Planejar influencia e é influenciado pela direção. Controlar influencia e é influenciado pelo planejamento, pela direção, pela organização. Todas essas funções, as 4 funções administrativas, se conversam, influenciam e são influenciadas pelas outras. E isso é cíclico. Eu não vou um dia, no primeiro dia, no dia zero da minha organização, planejar e não olho mais para o exercício. Né? Não faço planejamento ao longo do exercício. Não. Eu faço planejamento a todo momento. Eu organizo a todo momento, eu dirijo a todo momento, eu controlo a todo momento. Não são caixinhas separadas, só para fins didáticos. Ok? Questão errada, então, não é uma única vez. Mas, de novo, planejamento é a primeira etapa, sim. 7. Análise SWOT, ou FOFA, né? Possibilita o diagnóstico e a avaliação de cenários relevantes para o planejamento estratégico. Sim, o diagnóstico do ambiente. A partir da observação exclusivamente direcionada ao ambiente interno? Não. Senão seria a matriz FF, força e fraqueza só. Ou a matriz SW. Não, né? Eu olho o ambiente interno e externo. Questão errada, trouxe aí a matriz SWOT de novo. Questão 8. Os valores são norteadores da gestão estratégica. Lembra, ó, os principais elementos do planejamento estratégico é o MIVIVA, coloquei ali negócio também. Lembra, ó, o MI de missão é a razão de ser, o propósito da organização. Ele tem um caráter mais permanente. Pode mudar? Pode. Por exemplo, deixa eu pensar. A Sony, uma época, tinha uma missão que era, sei lá, vou chutar aqui, não lembro de cabeça, fazer fita de vídeo. Depois eles perceberam, opa, isso daí tá muito específico e às vezes dificulta. Então eles mudaram. Nossa missão é entretenimento, deixa mais geral, pode trabalhar melhor. E essa missão influencia o ramo de negócio também, como eu gero valor para o meu cliente. Ok, mas vamos nos ater aqui ao slide. Então, missão é a razão de ser da organização. A visão é aquela visão de longo prazo.
Eu boto um prazo para chegar aonde eu não estou ainda, ser aquilo que eu ainda não sou. E depois, os valores são os princípios direcionadores, norteadores, os pilares que sustentam as minhas ações. Influencia fortemente na cultura, influencia as ações do dia a dia, influencia a cara, o jeito de ser da organização. Esses valores, lógico, eles são expressos e tem que condizer com o pensamento dos fundadores, né? Não adianta eu colocar ali, um dos pilares, valores da minha organização é a ética, e no dia a dia eu não ajo com ética, né? Mas os valores são esses norteadores, são aquilo que dá rumo, aquilo que faz sentido para a organização. Questão certinha. 9. A metodologia do planejamento estratégico envolve a definição de um posicionamento estratégico, ou seja, como eu me posiciono para o ambiente externo e no longo prazo, e a construção de cenários que permitam a identificação e seleção de alternativas de caminhos que conduzam aos melhores resultados. Ó, te trouxe aqui o processo, o passo a passo mais aceito, ou o que mais cai em concurso do que a Venato, uma das visões ainda do que a Venato. Galera, muda muito de autor para autor as etapas do planejamento estratégico. Eu, Rafael, a que eu mais gosto é essa daqui. Primeiro, define-se aonde eu quero chegar, os objetivos, aquela visão de futuro. Essa visão de futuro é traduzida por objetivos. Depois, eu olho para onde eu estou e qual é a minha realidade hoje, que é o diagnóstico ambiental. Lembra, análise SWOT, as 5 forças de Porter, qual é o poder de barganha do meu fornecedor, do meu cliente, qual que é o nível de concorrência aqui, qual a probabilidade de entrar novos concorrentes, ou de um produto que venha substituir o meu. Isso é análise diagnóstica, ou diagnóstico ambiental, análise ambiental. Depois, eu faço premissas, eu começo a inferir, prever, estimar e criar cenários. A partir desses cenários, eu vou olhar qual é o melhor caminho para aquele momento e escolher um caminho, dentre vários. Né? Tem vários caminhos. Eu escolho um. Então, eu escolho essa alternativa, essa estratégia. E aí, eu vou monitorando, avaliando. Implemento e já vou avaliando. Será que eu estou indo certo ou não? E aí entra um pouquinho do controle aqui. Fechou? Tem várias divergências, e até o próprio Chiavanato às vezes inverte aqui, ó, o diagnóstico ambiental com objetivos. Tem questões do Sebrasp que inverte isso daqui também. Tem que ter maturidade. A grande maioria das questões segue essa lógica aqui. Eu prefiro primeiro saber onde eu quero chegar para depois saber qual que é a minha realidade. A gente não parte, por exemplo, quando você é criança, você pergunta o que você quer ser quando te perguntaram, né? O que você vai ser quando crescer? Não fala assim, a partir das suas realidades hoje, o que você quer ser quando crescer? Não. Primeiro tem o sonho, a visão, o objetivo. Depois eu olho como eu estou para ver o que eu preciso arrumar. Né? Não faz muito sentido, pelo menos para mim, primeiro fazer o diagnóstico ambiental, tá? Mas tem que ver na questão como é que ela vem. Nesse caso, dei uma viajada aí, desculpa, acelera o vídeo aí para não me ouvir falar besteira, mas nesse caso aqui, questão certinha. E 10 para fechar esse bloquinho. No planejamento participativo, o principal resultado esperado não é o plano, não é o resultado, aquele plano estático, mas sim o processo desenvolvido mediante a participação dos colaboradores. Vamos lá, planejamento participativo vem muito da ideia de envolver a sociedade em questões do planejamento. O orçamento participativo, por exemplo. Né? Então, assim, perceba, planejamento participativo, tem um forte envolvimento da sociedade. Aqui na questão, ela trouxe como administração privada, colaboradores. Mas o planejamento participativo ele surgiu numa ideia aqui de sociedade, né, da participação da sociedade na política pública. E a ideia aqui é a mesma, né? Participação dos colaboradores nas decisões estratégicas, pode ser também. O planejamento participativo, por envolver a sociedade, tem um forte apego como valor mesmo à transparência, à clareza. Imagina, se eu quero envolver a sociedade, às vezes é uma sociedade que carece de conhecimentos para entender um orçamento participativo, processo de elaboração orçamentária, por exemplo. Então tem que ser claro, tem que ser transparente, tem que promover o diálogo, tem que focar em questões locais ali daquela comunidade. Isso é a ideia do planejamento participativo. E essa ideia é muito mais pautada no processo de construção desse planejamento do que necessariamente o plano feito. Então, grava isso. Tá? Toda vez que você ouvir, ler planejamento participativo, orçamento participativo, a ideia é fomentar a discussão, o debate, o processo, não focar no fim, né, no resultado, que é o plano ali, plano estático. Fechou? Então, questãozinha certinha. Só que ele mudou, né? Em vez de falar de planejamento participativo na administração pública, ele envolveu colaboradores aqui, a administração mais privada. Fechou?
Vamos parar aqui, daqui a pouquinho eu já edito o vídeo aí, a gente segue com a questão 11 em diante. Até daqui a pouco. Seguindo com a questão 11. Segundo a metodologia do Balanced Scorecard, os processos de gerenciar mudanças de negócio e aprimorar e manter a operação e a produtividade dos colaboradores dizem respeito à perspectiva financeira da organização. Será? Lembra, são 4 perspectivas. Já te adianto que a gente tem uma adaptabilidade. A depender do negócio, eu posso mudar essas perspectivas. Não é algo rígido, ok? Mas o meu BSC genérico tem 4 perspectivas. Do cliente, que tem a ver com a retenção do cliente, o meu relacionamento com o cliente, tudo que diz respeito a como que os clientes veem a minha organização, percebem a minha organização, percebem aquela qualidade da minha organização, produto ou serviço. Depois eu tenho esses clientes gerando prosperidade financeira, retorno sobre investimento, lucratividade, rentabilidade, né? Então, como que a organização está agradando os acionistas, gerando valor, gerando recurso, finança mesmo, né? Retorno. Depois, eu tenho os processos, a perspectiva, perdão, da aprendizagem e crescimento. Como que a minha organização está se melhorando para o futuro? Está sempre adicionando valor agregado, melhorando continuamente. E por último, eu tenho a perspectiva dos processos internos. Como é que eu estou gerenciando os processos da minha organização? Eu estou conseguindo melhorar esses processos, enfim. Todas essas perspectivas, elas são balanceadas, por isso Balanced Scorecard. Ou seja, não tem uma perspectiva melhor que a outra. E mais, tudo isso tem que ter uma causalidade, causa-efeito, focando na visão de longo prazo. A partir dessas perspectivas, eu monto o meu mapa estratégico, que vai ser um desdobramento da estratégia e indicadores de causa e efeito, né, uma relação causal, para como eu estou gerando valor, como eu estou agregando valor para chegar à, à minha estratégia, a visão de futuro da minha organização. Ok? Fiz um resumão aí do Balanced Scorecard. E mais. Ele vai tentar não, né? Ele vai traduzir, desdobrar os objetivos estratégicos, que às vezes são bastante sintéticos, né? Para o nível operacional em indicadores quantitativos e também qualitativos. Fechou? Essa é a grande sacada do BSC, conseguir transformar, às vezes, informações qualitativas, mas difíceis de serem controladas, parametrizadas, em indicadores. Fechou? Quando ele fala processo de gerenciar mudança, aprimorar e manter a operação e produtividade, isso tem muito mais a ver com aprendizagem, crescimento e processos internos, não com análise financeira. Financeira mexe com dinheiro mesmo. Okay? Lucratividade, rentabilidade, retorno sobre investimento, taxa de retorno, coisas assim. 12. Pilar organizacional da gestão de redes e aliança está relacionado aos canais adequados para a troca de informações, tanto entre os próprios participantes quanto da rede para os participantes. E mais, tem a comunicação também da rede como um todo para o ambiente externo. Essa questão é bastante específica e tem a base teórica dela é desse livro aqui, ó, do brasileiro, tá? O Douglas Wegner. Muito bom, inclusive, tratando sobre alianças estratégicas. Lembre, aliança estratégica, você tem várias organizações parceiras, não tem hierarquia. E todas juntas, integradas, coalizadas, de um jeito bom, para gerar valor para o cliente, para a sociedade como um. Tem vantagens e desvantagens, mas a gente vai se ater aqui ao que a questão pede. São 4 pilares, segundo o autor, para se ter uma rede de alianças efetiva, eficiente, eficaz, efetiva. São 4. A governança, que é estabelecer as regras do jogo, afinal, pensa o quão complexo. Às vezes tem uma organização aqui em Santa Catarina, outra organização no norte do país e outra organização lá em Xangai, na China. Poxa, como é que eu vou fazer a governança dessa pessoa jurídica virtual aí, né, dessa aliança? Depois eu vou fazer a própria gestão da rede, que é a gestão operacional dessa rede. Definir as estratégias, não seria operacional, né, mas definir as estratégias e gerenciar o dia a dia também dessa organização. Ó, operação efetiva da rede. Como é que eu vou gerenciar isso no dia a dia? E tem que ter uma estratégia clara para ter o alinhamento, a convergência de esforços ali no longo prazo. Senão cada um vai puxar o tapete para um lado e não vai sair do lugar. Terceiro ponto, eu tenho serviços de suporte. Lá na gestão por processo, lembra dos processos de suporte? É exatamente aqui. Como é que eu vou gerenciar os processos de comunicação, não a comunicação em si, tá? Os processos de comunicação, como é que vai ser a rede de tecnologia dessas organizações, como é que vai ser o nível de formalidade, os processos formais tal. Isso é os serviços de suporte. Né? Então, todo um portfólio de serviços aí prestado para gerenciar essa rede. E por último, os canais, a gestão dos canais de comunicação. Aí sim,
como que a minha rede se comunica entre os parceiros para essa rede virtual, para essa nova pessoa jurídica, dessa nova pessoa jurídica para os parceiros e da rede como um todo para o mundo. A questão fala o seguinte, ó, o pilar organizacional da gestão de redes. Isso daqui é o próprio pilar gestão da rede organizacional, gestão da rede e alianças. Não é o pilar de comunicação. Ah, Rafael, mas é uma questãozinha de decoreba? É, você poderia deixar em branco na hora da prova. Mas lembra desses quatro pilares. A governança, as regras do jogo, a gestão da rede, que é tanto a parte estratégica, da onde ela vai, como o dia a dia, a operação dela, planejar, organizar, dirigir, controlar, a parte de comunicação e a parte dos serviços de suporte. Então, quem tiver curiosidade, vale a pena, é um livrinho bem legal. 13. A missão organizacional deve explicitar onde e como a organização pretende estar no futuro. Não, a gente já viu uma questão dessa antes. Lembra? A missão ela é mais perene, ela é mais estável, porque é a razão de ser, o propósito da organização, para que ela foi criada. A missão, desculpa, a visão que é a visão de longo prazo. Quando eu chego nessa visão, ou eu posso abandoná-la, né, e ter uma nova visão, mas quando eu chego na visão, em tese, eu tenho uma nova, eu traço um novo ponto para o futuro, certo? O negócio é não ficar parado. Chegou, olha para o horizonte, caminho. 14. Então aqui tá invertido, né? Missão não é a visão, né? A questão inverteu aqui os conceitos. 14. De acordo com a Smart, as metas das políticas públicas e seus indicadores de monitoramento devem ser embasados em métricas de curto, médio e longo prazo, ou seja, um equilíbrio entre os indicadores, rotineiramente acompanhados por instrumentos específicos de coleta de dados e ferramentas digitais de inteligência artificial. A questão deu uma viajada. A Smart, o que ela fala? É um acrônimo para te ajudar a definir metas. Por que meta e não objetivo? Lembra? Eu tenho a visão se desdobra em objetivos e os objetivos se desdobram em metas. Por quê? Ao desdobrar um objetivo, que é mais genérico, eu boto prazo e mensuro, meço, medida mesmo, né? Aí eu tenho uma meta. Então lembra de meta, medida, meta, medida. Se a questão for bem certinha, né? Então meta, eu tenho que ter um tempo. E tá aqui, ó, na Smart, o T de tempo, time based, ou seja, baseado no tempo. Quanto tempo eu tenho para atingir aquela meta? Então, de novo, né, não é deixar a meta em aberto e tal. Não, por quê? Porque a meta tem que ser específica. Eu tenho que, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu quero acertar 97% das questões de administração. Beleza, porque sempre tem um 3% ali de um autor que a gente não conhece, né? Enfim, né? Ciências sociais tem isso. Então eu quero acertar 97% das questões de administração. Isso é mensurável? Lógico que é. Afinal, eu consigo medir, né? Se eu, a cada 100 questões, acertar 80, eu tô longe aí de 17% da meta. Tem que ser atingível, ou seja, alcançável. Eu não posso chegar, por exemplo, na minha realidade, eu tô acertando 40% e a semana que vem passar 97%. Poxa, vai ser um salto muito alto. Mas eu tenho que me desafiar também, né? Não é chegar e falar, minha meta é acertar 10% das questões. É muito fácil. Então, tem que ser aí, nem tão difícil, porque senão você se frustra, e aí, se você não vê, isso é para aula de motivação, lá em gestão de pessoas, mas se você não consegue estabelecer uma causa-consequência para chegar no objetivo, se você se esforça um monte e não consegue ver essa motivação como um instrumento para gerar uma valência para você chegar naquele objetivo, você se frustra e desiste. Então, por isso que tem que ser alcançável, desafiador, porém alcançável. Então, para quem não entendeu essa ideia da instrumentalidade gerando essa valência, então a gente vai estudar lá com o Vitor Vroom, lá em motivação, em gestão de pessoas, vai demorar um pouquinho ainda. Voltando, essa meta tem que ser relevante. É óbvio que num processo de planejamento estratégico, a gente vai tentar desdobrar a visão em objetivos. Esses objetivos têm que ser relevantes para chegar à visão. E cada objetivo vai ser desmembrado em metas. E essas metas também têm que ser relevantes para chegar naquele objetivo. E, por conseguinte, chegar na visão. Um exemplo que eu sempre dou em aula é o seguinte: imagina um diretor, na hora de um planejamento estratégico da organização, vira e fala: vamos estabelecer uma meta de economizar 20% do consumo de papel higiênico da organização. Isso não é relevante. Ah, mas não é importante ser eficiente, gerar menos lixo, ser mais sustentável? É importante, mas não relevante no processo de se chegar à visão, a essa estratégia, perseguir essa estratégia. Entendeu a ideia? Então, relevante para se chegar aos objetivos e, por conseguinte, à visão da organização.
E por último, né, eu quero acertar 97% das questões de administração no próximo mês. E aí eu vou ver as ações necessárias para perseguir essa meta. Então, a Smart é uma ferramenta para se chegar em metas. Qual que é o problema aqui? Primeiro, a Smart não fala nada em ter que ter metas de curto, médio e longo prazo. Mas poderia se considerar correto, por quê? Porque os indicadores, um dos princípios dos indicadores é o equilíbrio de curto, médio e longo prazo. Então, assim, não é que tá errado aqui, tá? A Smart só não fala disso, mas não tá errado. Agora, rotineiramente acompanhado de ferramentas digitais de inteligência artificial, ele deu uma viajada aqui, viajou um pouquinho na batatinha, certo? Por isso a questão tá errada. Eu não vejo a questão estar errada por causa do curto, médio e longo prazo aqui não, tá? Questão 15. A estratégia baseada em recursos admite que os recursos mais valiosos de uma organização são suas competências essenciais, as core competências, ou seja, as competências que a diferenciam das outras organizações. Quando a gente fala da visão baseada em recursos, aqui o Sebrasp usou estratégia baseada em recursos, eu prefiro visão baseada em recursos, PBR, ela está pensando no modelo VRIL, na ideia da vantagem competitiva sustentável. E fortemente essa vantagem competitiva, a principal vantagem competitiva dela são suas competências essenciais, aquelas core competências, né? A competência do coração, né? Core de coração. E aí você lembra, né? O modelo VRIL também é um acrônimo para a gente lembrar do que é realmente vantagem competitiva sustentável, ou seja, sustentável no tempo. Tem que ser valioso, tem que ser raro, ou seja, né, uma competência disponível no mercado ali de prateleira não é raro, logo não é algo que só eu vou ter. Então tem que ser valoroso, tem que ser raro, tem que ser difícil de imitar e tem que ser aproveitado pela organização. VRIL, valor, raridade, imitabilidade e aproveitado pela organização. Esse modelo VRIL, eu vou focar então na análise das minhas competências essenciais, das minhas, dos meus recursos que só eu tenho, nenhuma outra tem, para focar o quê? Como que eu vou me destacar frente às outras concorrentes, às outras organizações, entendeu? Então, foco bastante forte, né, total, nas minhas competências que só eu tenho, as outras organizações não têm. E aí eu consigo explorá-la, né, aproveitá-la melhor. Show? 16. O processo de formulação estratégica engloba as variáveis de nível ambiental. Perfeito? Lembra? Planejamento estratégico, no nível estratégico, fazer o planejamento estratégico, nível estratégico, envolve olhar o macroambiente, Pestel, olhar o ambiente da tarefa, concorrentes, o diamante do Porter lá, né? Concorrentes, fornecedores, clientes, novos produtos. Depois olhar para si, né? Análise interna ali das forças e fraquezas. Antes disso, né, coloquei de novo aqui o slidezinho, né, das outras questões, aquele processo de planejamento que eu mais gosto, que eu mais tenho afinidade. Defino onde eu quero chegar, olho para o ambiente, olho para mim, né, as minhas forças e fraquezas, analiso premissas, cenários, crio hipóteses, por isso que ele é mais genérico, ele é mais sintético, o planejamento estratégico. Vou olhar essas alternativas que eu tenho, vou escolher uma alternativa, implemento e vou monitorando. Isso para toda a organização, olhando, interagindo com o ambiente estratégico e olhando para o longo prazo. Depois, essa estratégia vai ser desmembrada para cada parte da organização, seja ela departamentos, unidades organizacionais, depende como é a estrutura da minha organização. E por último, cada planejamento tático, cada parte da organização vai desmembrar esses objetivos de médio prazo no tático para objetivos de curto prazo, planejamento operacional mais analítico, mais detalhado, colocando ali responsáveis, quando, quanto, por quê, como vai fazer, enfim, é muito mais detalhado. Fechou? Essa é a ideia, portanto, questão correta. E se falasse que o planejamento tático olha o nível ambiental, aí estaria errado. Porque o único que olha para fora da organização é o estratégico. Tático e operacional é uma análise interna só. 17. O conceito de estratégia baseia-se na premissa de haver intencionalidade de controle dos rumos organizacionais por seus atores. Essa questão, quando teve o concurso, me pediram se tinha recurso. Eu falei, não tem. Ah, mas a gente não controla o futuro. Eu concordo contigo, Padawan. A gente não controla o futuro. Mas se a gente não fizer o planejamento intencionando, tendo a intenção de ter esse controle dos rumos organizacionais, a gente vai ser um barco à deriva. Então é aquela ideia do gato da Alice no País das Maravilhas.
Se você não sabe que caminho você aonde aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Essa é a ideia de ter o controle sobre você, tá. De novo, fiz as etapas do planejamento, mas poderia ser essa visão ali do: "Poxa, se eu não sei onde eu quero chegar, qualquer caminho serve". Então essa é a intenção de controle. A questão não está dizendo que você vai controlar o futuro, não vai. Lembra, o planejamento inclusive ele é flexível, ele é constante, por quê? Porque o mundo vai mudar, você não vai ter controle do futuro. Mas você procura ter a os dados na mão, porque senão você fica perdido. Pensa que você tá com o timão ali do teu navio, então você fica à deriva. A adoção de táticas que direcionam continuamente a estratégia está restrita ao primeiro escalão das organizações. Primeiro é o nível estratégico. O primeiro escalão é o mais alto escalão. O mais alto escalão faz o planejamento tático? Não, é o planejamento estratégico. O alto escalão está aqui, ó, que é tudo que eu falei. Longo prazo, ambiente externo e interno, mais genérico, mais abstrato. Depois vem o nível tático desmembrando isso. Então, questão errada. 19. Atualmente, nos estudos acerca da estratégia organizacional, o capital financeiro e não mais o capital humano é considerado o principal recurso estratégico. Pelo contrário, a gente vive num mundo de inteligência artificial hoje, ratificando a importância das pessoas nas organizações. Ah, mas a IA vai acabar com o emprego. Pelo contrário, vai acabar com empregos robotizados. Isso sim. Eu não vou competir com uma máquina quem monta mais rápido uma peça. Mas eu posso competir com uma máquina se eu trabalho com pessoas, com gestão, com gerência, né, com direção, com liderança, com motivação, com comunicação, com criatividade, com pensamento abstrato, com empatia, com criatividade, né? Então o fator humano nunca esteve tão importante, ou segue sendo o mais importante já a partir de muitos anos já, tá? Eu diria, desde a década de 70, o capital humano é o mais importante. Questão errada. Botei o BSC, não sei por quê, mas a questão tá erradinha. Ao contrário, né? Não é mais o capital financeiro mais importante. O BSC adota um conjunto de perspectivas analíticas, sim, hierarquicamente definidas. Não, elas são balanceadas, com o propósito maior de atender aos interesses dos stakeholders. Até tá certo aqui, tá? Stakeholder de uma forma genérica, a empresa, a organização tá lá para atender os objetivos dos acionistas, dos clientes, dos colaboradores, do governo, da sociedade, tudo isso é stakeholder. Mas falar que as perspectivas são hierárquicas, não, elas são balanceadas. Portanto, questão errada. Eu já falei bastante do BSC numa questão anterior, se você quiser assistir, procura lá a questão de BSC. Fechou? Daqui a pouquinho a gente volta então. Tchau. Seguindo com a questão 21. Na análise SWOT, consideram-se dois níveis de análise: o interno, representado por pontos fortes e fracos, e o externo, representado por ameaças e oportunidades. Beleza, certinho. É exatamente isso que a análise SWOT faz. E lembra que a partir dessa análise eu consigo cruzar a minha força com a minha oportunidade, a minha força com as minhas ameaças, as minhas fraquezas com as minhas oportunidades, com as minhas ameaças, e criar estratégias, cenários diferentes. A SWOT cruzada, né? 22. Como ferramenta gerencial, o planejamento estratégico baseia-se em indicadores quantitativos, analisados em modelos de predição estatística, tendo, portanto, baixo nível de subjetividade. Gente, vários erros aqui. Primeiro, não é só uma análise quantitativa, aliás, ela é bastante subjetiva, portanto, muitas vezes eu analiso dados qualitativos. Não necessariamente eu só vou usar uma predição estatística, lembra? Eu posso criar vários cenários, eu posso fazer o meu planejamento baseado nos meus recursos, eu posso fazer um planejamento participativo e cada um deles tem as suas características. Eu posso fazer uma análise baseada em parametrizações, em dados estatísticos? Posso, mas isso é um dos cenários, das ferramentas possíveis. Baixo grau de subjetividade, não sei da onde. Baixo grau de subjetividade eu só tenho no operacional, onde as coisas já estão claras, o que é para fazer. Porque é para fazer hoje, amanhã, essa semana. É algo extremamente objetivo. Lá no nível estratégico é extremamente subjetivo, conceitual. Por isso que é sintético. Eu não consigo discriminar muito, eu não consigo expandir, explodir em vários dados. Não, isso eu tenho só lá no operacional. Questão errada. 23. Toda a estrutura organizacional deve ser considerada no planejamento estratégico. Sim, já que esse planejamento consiste em uma análise transversal e integral. Integral porque é toda a organização. Transversal quer dizer o seguinte, ó, quando eu passo de um nível para outro, por exemplo, operacional, tático, estratégico, níveis hierárquicos
Esses são os genéricos, né? Mas vamos supor que eu tenha 15 níveis de alçada na minha organização. O operário, o supervisor, o gerente funcional, o gerente de área e vai até o diretor máximo lá, o CEO. Eu tenho 15 níveis. Transversal quer dizer eu passar de um nível para outro e de um departamento para outro, de uma unidade organizacional para outro. Se eu ficar, vou trocar o exemplo, se eu só ficar no mesmo nível de alçada, é algo horizontal. Se eu tiver no mesmo departamento subindo, eu estou vertical. Agora, se eu trocar de departamento e trocar de nível hierárquico, é transversal, diagonal, por exemplo. E é exatamente isso o planejamento estratégico. O estratégico engloba todo mundo. Fechou? Questão certinha. 24. Na elaboração de um planejamento estratégico, a avaliação dos resultados precede a etapa de formulação das alternativas. Não, a gente já viu várias questões assim hoje. Primeiro, eu vejo onde eu quero chegar, qual é essa visão, os objetivos macro. Vejo, olho para mim e para o ambiente, né, essa análise ambiental. Estabeleço premissas, cenários, faço a escolha, depois eu vou avaliar os resultados. Como é que eu vou formular estratégias antes de ter depois de ter o resultado, perdão? Primeiro eu analiso a estratégia, ou seja, qual caminho, qual alternativa eu vou seguir, para depois implementar e colher os dados para ver o resultado. Questão errada. 25. No Balanced Scorecard, a perspectiva financeira foca na satisfação do cliente, bem como na lealdade, retenção, aquisição de novos clientes. Isso é a perspectiva do cliente. Análise financeira, perspectiva financeira vê valor financeiro. ROI, valor presente líquido, taxa interna de retorno, payback, lucratividade, rentabilidade, né, tudo com real, dólar, euro, money. 26. O alinhamento estratégico entre as áreas de negócio e a de TI é o primeiro passo para a implementação da governança de TI. Rafael, você não é da TI, tá? Mas essa questão está dizendo o seguinte, ó. Eu vou traduzir, tá? Qualquer coisa tem que ter alinhamento estratégico. E isso vai estar certo. Tudo na organização, todos os esforços, todos os recursos, todas as diretrizes, todos os processos, projetos, programas, todo o teu portfólio tem que estar de acordo com a estratégia. Para quê? Para ter essa convergência de esforços. Por quê? Se todo mundo está querendo ir para lá e eu tenho um projeto empurrando para cá, descolado da estratégia, vai estar atrapalhando, não vai estar ajudando. Fechou? Então, assim, tudo tem que ter alinhamento estratégico. Aquela ideia do gato do País das Maravilhas, lá da Alice. Se você não sabe para onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, se você não tem esse alinhamento estratégico, cara, cada hora vai surgir um propósito diferente. Aliás, essa é a ideia de um dos 14 princípios do FAIOL. Essa é a ideia de um dos 10 princípios do Total Quality Management, ou dos 14 princípios do Deming. Esses três grupos de princípio falam em constância de propósito. Constância de propósito é justamente esse alinhamento estratégico. Porque senão cada hora vai vir uma ideia diferente ali, uma iniciativa diferente que não vai estar convergindo para a estratégia da organização. Ok? Questão certinha, então. 27. O BSC é amplamente utilizado por empresas e organizações em todo o mundo como uma ferramenta estratégica, sim, para alinhar objetivos, medir o processo e tomar decisões. Perfeito. Lembra que toda a ferramenta administrativa, no fundo, é para tomar decisões. O BSC, na verdade, ele vai traduzir, né, toda essa estratégia para o nível operacional. E você consegue, através de causalidade, causa e efeito, verificar se você está atingindo a estratégia, através do mapa estratégico. Né? Não lembro se teve questão aqui especificamente do mapa. O mapa estratégico é isso. Lembra que o BSC foi feito pelo Kaplan e Norton, lá em Harvard School, né? Business School, década de 90, e justamente esse equilíbrio, né? Os indicadores eles são balanceados. Show? E mais, né? Adaptáveis. Não são só as quatro perspectivas fechadinhas. Você pode usar o tailoring, né? Essa adaptabilidade a depender da organização. Por exemplo, uma organização pública, às vezes não faz sentido ter a perspectiva financeira ou de clientes. E aí troca-se, por exemplo, para uma perspectiva de sociedade, né? De cliente-cidadão, algo nesse sentido. 28. A matriz SWOT é uma ferramenta do planejamento estratégico, sim, que leva em consideração 5 aspectos da organização. Não, 5 aspectos são as 5 forças de Porter, que também é uma ferramenta de planejamento estratégico. Fornecedor, cliente,
novos entrantes, produtos substitutos e os concorrentes atuais. 5. Diamante competitivo do Porter. Né? Análise SWOT são 4, né? É um acrônimo. Fechou? 29. Um dos aspectos da SWOT relacionados à TI são as ameaças caracterizadas por fatores externos, sim, que podem representar riscos para a TI, sim. Aqui, a questão não está dizendo, explorando mais o risco, né? Porque, risco pode ser uma oportunidade ou uma ameaça, né? Pode ser algo bom ou ruim, beleza. Mas ameaça é externo? Pode representar risco? Perfeito, tá certinho. Ok? Nesse caso era para TI, né? Mas poderia ser para qualquer outra coisa. 30. Possuir uma equipe talentosa é um exemplo que está relacionado ao quadrante das oportunidades de uma organização. Não, é uma força. Lembra? A equipe talentosa é algo que é meu, é da minha organização. Eu tenho hierarquia sobre ela, eu tenho um controle. Não estou pegando autocracia, democracia, não estou vendo isso, mas faz parte da minha estrutura organizacional, faz parte das minhas forças. E se eu tiver uma equipe deficiente, também é uma fraqueza, também é ambiente interno. E eu controlo, deveria controlar pelo menos. Não tá errado. Fechou? Daqui a pouquinho a gente volta então. Aproveita para se inscrever se você não se inscreveu ainda. Curte o vídeo aí, deixa um comentário. Feedback sempre é bem-vindo para a gente continuar melhorando. Tchau. Questão 31. A estratégia como posição configura um truque, uma manobra singular para enganar o concorrente. Lembra dos 5 P's do Mintzberg? A questão fala do ploy, pretexto, estratagema, que é você enganar o teu concorrente. Por exemplo, fingir que vai fazer uma promoção, sei lá, ou fingir que vai lançar um novo produto, na verdade, eu não sei, eu tô sem exemplo na cabeça aqui, mas a ideia é de dissimulação, né? Você tentar enganar o teu concorrente, ele vai reagir a uma coisa e na verdade você está fazendo outra. Posição é como a organização se posiciona no mercado. Lembra das estratégias genéricas do Porter? É um exemplo. Ok? Depois eu ainda tenho, né, o plano, que é o resultado mesmo do planejamento, aquele plano estático. Eu tenho o padrão, que é como os comportamentos da minha organização, quais são as normas padronizadas, como ela se diferencia, né? E a perspectiva do ponto de vista de como que a organização vê o mundo e como o mundo a vê também, certo? Uma perspectiva. 5 P's do Hintzberg. Autorzinho que quando cai, derruba bastante gente, tá? Fica ligado. Em planejamento, 5 P's e as escolas do planejamento. Cara, escola do planejamento também é um assuntinho que quando cai, derruba, tá? Dá uma olhadinha aí no material. 32. O planejamento estratégico ocorre quando um indivíduo projeta o futuro de uma organização, considerando suas forças e competências humanas. Vamos lá, o erro dessa questão é sutil. Quando a gente fala em projeção, projetar o futuro, você está pensando que o passado se repetirá no futuro. Então você olha para padrões de séries históricas, numéricas, você estima o futuro, prevê o futuro. Então a projeção está muito ligado na ideia de previsão. Você tem um caminho, vai ser bom ou ruim, por exemplo, qual que é a previsão do tempo? Vai ficar quente ou frio, mas você está olhando só a temperatura. É só um cenário. Tem várias possibilidades naquele cenário, mas é só um cenário. Quando você faz uma análise prospectiva, aí sim você analisa vários cenários. Falado isso, né, esse planejamento baseado em cenários, só para a gente relembrar, o indivíduo projeta o futuro considerando suas forças e competências? Não. Ele projeta o futuro quando ele analisa o passado e vê o comportamento do passado, que vai se repetir no futuro. Lembra, ou se você ainda não viu, nesse momento, por exemplo, eu ainda não gravei questões de administração de materiais do Sebrasp. Mas em administração de materiais, a gente tem a previsão de demanda. E uma das técnicas é a técnica projetiva. Eu vou pegar uma série histórica, um gráfico, por exemplo. E aí, se a demanda está subindo, eu posso usar uma média móvel, eu posso usar uma média móvel exponencial, eu posso usar o último período para calcular esse aumento ou diminuição da minha demanda. Eu vou olhar o gráfico, eu analiso o comportamento do gráfico e o gráfico é passado. Então, analisar força, competência aqui, cara, poderia ser análise de competência, uma análise baseada em valor, né, uma análise baseada em recurso, perdão, né, o VBR, visão baseada em recursos. Mas projeção não tem nada a ver. Ele está misturando conceitos aqui. Questãozinha errada. 33. É de ABCD. Assinale a opção em que é apresentada a ferramenta da gestão da qualidade utilizada para auxiliar na identificação de pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças de um projeto. Ou seja, ele misturou projeto, ele misturou planejamento, ele misturou qualidade. Coloquei aqui por ser uma ferramenta de apoio ao planejamento estratégico. Perceba o seguinte:
Ferramenta da qualidade é algo bastante abstrato. Na verdade, são ferramentas para auxílio em tomada de decisão. Então, mesmo que teu edital nem caia gestão da qualidade, tem que ficar ligado nas ferramentas. Gucci, por exemplo, é uma ferramenta da qualidade, mas é uma ferramenta de planejamento, por exemplo, né? Pareto também, né? Então, assim, ferramenta de qualidade é algo bem genérico, tá? Então, matriz SWOT é exatamente força, fraqueza, oportunidade, ameaça. Gráfico de Pareto é para você priorizar problemas ou oportunidades. 5W2H é para você estabelecer planos de ação, e aqui ela até deixou bem claro isso. Diagrama de Chicago é um diagrama para você estabelecer causas mais importantes, as causas raiz de um problema. E fluxograma é você modelar um processo, descrever como é que o processo, passo a passo, de tarefas, atividades, é feito. 34. Na governança de TI, o Balanced Scorecard é utilizado com a finalidade de... Esquece essa governança de TI, tá? Poderia ser uma questão em gestão aqui também. Vamos lá. Lembra o seguinte, PSC é uma ferramenta utilizada para desmembrar, explodir os objetivos estratégicos para o nível operacional, para ficar mais fácil de controlar. E essa perspectiva, opa, não botei. E essa ferramenta é baseada nas 4 perspectivas, elas são adaptáveis, já falei isso várias vezes. Mas o mais importante é tentar traduzir valores qualitativos. É uma contradição que eu estou te dizendo, mas valores, situações qualitativas de forma controlável, gerenciável, mensurável. Lembra que não tem uma mais importante que a outra e eu deixo de olhar só a parte financeira. Ok? E é isso que a gente vai ter que buscar aqui nas questões. Então, ó, permitir uma prestação de contas alinhada com a eficiência do gerenciamento não é só prestação de contas. É se eu estou atingindo a minha visão, a minha estratégia. B, analisar o retorno sobre investimento, isso é só financeiro. Já para por aí, não pode ser. C, oferecer um processo de medição, saber se eu estou atingindo ou não, que busque identificar e atender as necessidades das partes interessadas. Lembra, stakeholder é mais geral que só cliente, que só acionista, é todo mundo. A visão da minha organização é realmente atender às expectativas dos stakeholders. Para eu atingir a visão, eu tenho que agradar aos clientes, aos acionistas, aos fornecedores, ao governo, às agências regulamentadoras, à sociedade no entorno, ali no perímetro da minha organização, certo? Então, essa ideia de saber se eu estou chegando lá ou não, essa ideia de medição, de monitoramento. Fechou? Por isso que, inclusive, pode vir lá em controle, não em planejamento. Eu optei por deixar aqui em planejamento as questões de BSC. D, garantir que o modelo possa focar em compliance e padrões vigentes. Eu não estou olhando só compliance. Por exemplo, eu estou olhando também o cliente, que não está, até está indiretamente ligado a compliance, mas são outras perspectivas. E, realizar gerenciamento de projetos. Não é PMBOK aqui, é outra coisa. Ok? 35. Enquanto a ferramenta SWOT permite análise de cenários externos à organização, permite análise de cenário externo. Ela não está dizendo que é só cenário externo. Fica ligado na interpretação de texto. A matriz Gucci é uma ferramenta que viabiliza a priorização de ações a serem integradas no planejamento estratégico. Perfeito. Trouxe aqui a Gucci, porque a gente já colocou a SWOT aqui várias vezes. Lembra que Gucci é gravidade, urgência, tendência. Gravidade é qual o impacto dessa decisão, desse caminho, desse problema, dessa oportunidade. Qual é a urgência? Quanto tempo eu tenho para aproveitar uma oportunidade ou para mitigar uma ameaça? Ou um ponto forte e fraco, pode ser também. Não necessariamente tem que ser externo. E tendência? Se nada for feito, essa oportunidade pode sumir? Pode permanecer? Ou essa ameaça pode aumentar, pode potencializar? Ou tende a sumir? E aí, quanto mais prioritário, eu vou atribuir números de 1 a 5. Vou multiplicar todos, e aí eu posso ter resultados de 1 a 125. O 125 é o mais prioritário. Essa é a ideia. De novo, eu te dei exemplo, tanto de oportunidades como de ameaças. Pode ser também. Ok? Então, Gucci, priorização. Essa é a palavra-chave. SWOT, análise de cenários, interno e externo. No caso aqui, ele permite análise de cenários externos? Permite. Mas tem o cenário interno. Mas a questão não está restringindo. Fica ligado nisso, interpretação de texto. 36. No BSC, a metodologia BSC são as iniciativas estratégicas. Eita, meu Deus do céu, de novo. No BSC, são as iniciativas estratégicas que traduzem os objetivos do mapa estratégico. Muita gente marca essa questão como correta, tá? Eu vejo ali pelos sites de questões que às vezes tem uma galera marcando como correta. Mas lembra, o mapa estratégico é a saída do BSC, é o resultado do BSC. O BSC procura traduzir os objetivos da visão
É a visão organizacional, é a minha visão de longo prazo, é o meu objetivo macro da organização, meu objetivo maior da organização. A partir do BSC feito, eu tenho como saída o mapa estratégico, e não o contrário. O mapa estratégico procura traduzir como que o BSC vai traduzir a estratégia, vai traduzir a visão. Então, inverteu aqui os conceitos. 37. Comunicação contínua entre os envolvidos nas atividades fundamenta as ações do tipo de planejamento em tela. Gente, planejamento em tela não é um tipo de planejamento. É que tem o textinho aqui, ó. Essa sequência de questões é muito engraçado, porque cada hora ele bota de um jeito aqui o planejamento. Mas ele quer saber o planejamento participativo. Lembra aquele com a participação da sociedade? E aí eu te falei aquela historinha. Olha, planejamento participativo foca no processo simultâneo, monitoramento desse processo. Não foca lá no final, no plano, no atingimento de resultado ou na satisfação dos envolvidos. Não. Ele foca no objetivo. Desculpa, no processo. Ele foca em diálogo, em comunicação com a sociedade, em ouvir a sociedade, os problemas, as dores da sociedade. Portanto, tem um viés bastante local dos problemas daquela sociedade, daquela comunidade, daquele bairro, daquela quadra, sei lá. E por último, né, tem que ter transparência, clareza. Por quê? Porque às vezes a sociedade não entende as ferramentas de planejamento, os indicadores de desempenho, o processo de orçamentação. A sociedade não necessariamente vai entender isso. Então tem que ser um processo transparente, claro, ok? Objetivo. Portanto, comunicação contínua entre os envolvidos, perfeito. É um pilar aí do planejamento participativo. Depois, agora é o planejamento em questão. Cada hora ele fala de um jeito aqui, mas ainda falando do planejamento participativo. 38. Os objetivos da modalidade de planejamento em questão, que é o planejamento participativo, incluem a apresentação dos resultados à medida que eles sejam alcançados. Perfeito. A ideia de monitoramento constante, comunicação constante com a sociedade. Perfeitinho. Mais uma dessa lista aí, dessa bateria de planejamento participativo. No planejamento em apreço, tá bem criativo, né? A participação dos colaboradores vai até o nível de tomada de decisões. Perfeito. A participação dos colaboradores aqui, ou da sociedade, é durante todo o processo, até o final, até a tomada de decisão. Fechou? Mas o foco ainda é no processo, não lá no final. Cuidado, foco no processo. Participativo, processo. Processo participativo. Dois com P. 40. Na modalidade de planejamento em tela, de novo, né? Planejamento participativo, busca-se a satisfação dos sujeitos com relação à ampla qualidade dos serviços. Não, eu não estou focando na satisfação. Satisfação é um olhar a posteriori, é um olhar finalístico. Aqui o meu olhar é in itinere, ao longo do processo, simultâneo. O foco é no processo, na participação. Eu quero ouvir os colaboradores ou a sociedade. Eu não estou preocupado lá na frente se vai ter satisfação ou não. Isso é outra ideia. Isso é a avaliação da política pública, não o processo de planejamento da pública. Ou aqui, situação dos sujeitos. Aqui ele deixou mais aberto, não deixou só colaboradores. Poderia ser colaborador ou sociedade, tá? Mas eu não estou focado no final, eu estou focado no processo. Show? Daqui a pouquinho a gente volta. Comenta aí, curte, se inscreve, enfim, vou ficar te enchendo aí pra a gente conversar. E assim, ó, se você tiver com dúvida, quiser trocar ideia, me adiciona ali no Instagram, vai ser um prazer trocar ideia contigo, tá? A gente já volta. Tchau. Questão 41. A fim de otimizar determinada área de resultado, uma organização deve trabalhar com a decomposição de objetivos, estratégias e políticas. Para isso, a equipe de trabalho deve adotar a metodologia do planejamento operacional. Não, né, galera? Lembra? A decomposição do planejamento estratégico é o planejamento tático e a decomposição do tático é o planejamento operacional. Não sai do estratégico já para o operacional. Ok? 42. As decisões estratégicas têm geralmente alcance temporal prolongado, longo prazo, e elevado grau de impacto. Lembre, impacta toda a organização. Por sua vez, o planejamento tático está mais voltado aos meios para alcançar aqueles objetivos definidos no estratégico. Perfeito. E lembra que abaixo do tático ainda eu tenho o operacional. Fechou? Por que meios? Ó, os meios é um olhar mais interno. Eu quero ir para lá. Como que eu faço? Eu olho quais são os meios, quais são as causas que vão me gerar aquela visão de futuro. Então, o desmembramento estratégico, que é um nível de alto impacto, de alta incerteza, de longo prazo, de ambiente externo, eu foco nos meios para alcançar essa estratégia. Essa estratégia decomposta no nível tático e depois, por conseguinte, no nível operacional.
43. Para que uma empresa possa sair de sua posição atual, ou seja, eu olhei que eu quero ir lá para frente, né? Lá a minha visão de futuro. Para eu sair daqui e chegar lá, chegar às posições desejadas a curto, médio e longo prazo e concretizar suas principais metas, é necessário realizar um planejamento estratégico, iniciando pelo diagnóstico estratégico. Diagnóstico aqui, estratégico, análise ambiental, diagnóstico ambiental, é tudo sinônimo. Mas, Rafael, você não falou que começa com a definição dos objetivos? Pois é, mas lê a questão com calma. A questão já fala que você já tem uma visão de curto, médio e longo prazo. Eu já sei onde eu quero chegar. Como é que eu vou chegar lá? Analisando o ambiente antes. Então ela está seguindo essa mesma receitinha de bolo aqui. Esse fluxograma de blocos aqui, né? E isso daqui chama fluxograma de blocos, ó. Ó, etapas de um processo. Ok? Questão certinha, portanto. 44. Na análise SWOT de uma instituição educacional, a existência de avançadas metodologias de avaliação de aprendizagem disponíveis no mercado é considerado uma força? Não, porque o mercado eu não controlo. É considerado uma oportunidade, certo? A existência de avançadas metodologias, ou seja, ele está colocando como algo bom aqui, né? Agora, imagina se ele colocasse num cenário assim, ó. A existência de várias metodologias, só que numa tecnologia que eu não domino. Aí não é uma oportunidade, aí pode até ser uma ameaça se os teus concorrentes estão utilizando. Entende? Sempre depende do contexto, do prisma que você está olhando, da perspectiva que você está olhando. 45. Suponha que no site de determinada instituição de fomento à pós-graduação conste a seguinte frase entre as informações acerca da instituição: fomentar a pós-graduação no país a partir da concessão de bolsas e de recursos financeiros para estimular a formação de pessoal qualificado em nível superior e atender ao crescimento do Sistema Nacional de Pós-Graduação, promovendo-se, assim, a qualidade da pós-graduação brasileira. Deixa eu te perguntar, essa frase, essa declaração, está mostrando que ela ainda não é isso e ela deseja ser? Não. Tá falando que ela vai, cadê onde começa? Fomentar hoje e depois não fomentar mais? Não, é algo constante, permanente, perene. Nesse caso, é o propósito de ser da organização, é a razão de ser da organização, a missão, né? Então, coloquei aqui o slidezinho, a gente já viu esse slide antes, né? Mas é a missão, é a razão pelo qual aquela organização, entidade, órgão, sei lá, foi criado. Nesse caso, é correto considerar tal frase como a declaração da missão? Perfeito, questãozinha correta. Fechou? 46. De acordo com a metodologia do BSC, os processos críticos da organização devem ser classificados na perspectiva do cliente? Não, na perspectiva de processos internos. Aqui que são os processos da minha organização. Como é que eu estou gerando valor para o cliente? Ah, Rafael, mas tem ligação com o cliente? É lógico que tem. Todas essas perspectivas são interrelacionadas. Olha só, como os clientes veem a organização? Como a organização atende o interesse do acionista? Como é que podemos continuar melhorando e adicionando valor agregado ao que fazemos? O aprendizado e crescimento. Depois, em quais processos a organização deve focar? Focar para quê? Para atender os clientes. O cliente vai fazer o quê? Vai dar lucro para o acionista. E esse dinheiro do acionista vai fazer o quê? Vai treinar, desenvolver as pessoas para melhorar para o futuro. E isso vai se convergindo. Um ciclo virtuoso. Virtuoso, não vicioso, hein? Tá bom? Então, há uma inter-relação e uma causalidade entre os processos, entre as perspectivas. Mas processos críticos é processo interno. Não vamos viajar aqui. 47. Uma empresa que se dedica a prestar atendimento personalizado a seus clientes e a usar em seus produtos matéria-prima de alta qualidade, independentemente dos custos envolvidos, adota uma estratégia de enfoque. Vamos lembrar das estratégias genéricas do Michael Porter? Aqui ele está deixando claro que é independentemente dos custos, tal. Ou seja, eu estou querendo que minha organização seja diferente das demais, que o atendimento seja personalizado, que os clientes tenham produtos com uma matéria-prima superior. Isso é diferenciação. Se eu focasse em melhorar os meus processos, em conseguir fabricar com a mesma qualidade, mas num custo muito baixo, lembra, ó, os meus custos são menores, não necessariamente o meu preço. Eu consigo ter uma margem de lucro maior e trabalhar ali com, né, posicionar a minha organização de uma forma diferente. Eu tenho a liderança no custo. E embaixo, né, pegando um setor específico, eu tenho o enfoque. Esse enfoque pode ser um enfoque genérico ou ainda ser um enfoque na liderança de custo, ou liderança de custo focada em algum mercado, ou um enfoque diferenciado. O enfoque, galera, é quando eu trabalho um segmento de mercado específico. Um produto para um determinado
faixa de mercado, market share, fatia de mercado. Por exemplo, eu hã, dou aula de administração para concursos, ou dou aula de administração para o técnico do ensino de Santa Catarina. Não é administração para qualquer coisa. Eu posso ter um restaurante para, que faz comida para marmitex de grandes empresas. É focado, entende? E aí o enfoque pode ser, de novo, genérico ou subdividindo-se em liderar custo naquele mercado específico ou ser diferentão naquele mercado específico. A questão não falou nada de mercado específico, então não pode ser enfoque. Enfoque ou foco, tá? É a mesma. Isso seria a diferenciação, tá? A questão está falando da diferenciação. Pegou as estratégias genéricas do Porter? Como a empresa vai se posicionar. 48. Os planos elaborados pelas unidades funcionais, ou seja, unidade funcional, na tua cabeça já tem que brilhar o letreiro, assim, ó, tático. Então, de novo, né, os planos elaborados pelas unidades funcionais de uma instituição para dar consecução ao planejamento estratégico são decorrentes do planejamento tático. Perfeito. Ótimo. Unidade, parte, departamento, filiais, é tático. Toda organização, toda instituição, estratégico. E só o chão de fábrica, só aquele pedacinho dentro do departamento, aí sim operacional. 49. O planejamento operacional de uma instituição deve gerar planos compostos pela especificação das etapas para a realização das metas e estabelecer procedimentos, programações, cronogramas, diria mais, orçamentos, fluxogramas, procedimentos operacionais bastante detalhados, com riqueza de informação, de regras, de certeza. Por quê? Porque a incerteza a gente deixa lá para o ambiente estratégico. No momento que veio para o curto prazo, eu já sei exatamente o que tem que fazer. É programado, é mais racional, é mais analítico, é mais lógico no sentido de ter um passo a passo. Não lógico aqui abstrato. Aí seria o estratégico. Ok? Então, certinho. 50. O planejamento é uma atividade constante nas organizações bem-sucedidas. Sim, lembra? O PODC todo é constante, não é estático. Configurando-se como a primeira das funções administrativas, o planejamento, que compõe o processo administrativo. Perfeito. Lembre, é um dos princípios basilares do planejamento, ser o primeiro no PODC. Só que esse PODC, ele continua ad eterno, enquanto a organização existir. Estão certinho. Fechou? Até daqui a pouco. Questão 51. A análise SWOT, 5W2H e o PMBOK são ferramentas de gestão que auxiliam na tomada de decisão? Cara, eu discordo dessa questão, tá aí o meu selinho de qualidade duvidosa. De fato, SWOT, 5W2H e PMBOK auxiliam na tomada de decisão. Agora, chamar o PMBOK de ferramenta de gestão é sacanear com as principais doutrinas. SWOT e 5W2H são ferramentas. PMBOK, olha, metodologia, uma disciplina gerencial, pô, dá um valor a mais para ele, né? O PMBOK, quem já estudou sabe o tamanho que é. Chamar aquilo de ferramenta, eu acho sacanagem. Mas auxilia na tomada de decisão? Auxilia. Coloquei aqui o plano de ação, só para a gente lembrar, né? O 5W2H, o acrônimo aí das perguntinhas, né? Em inglês, né? 5 com W, 2 em H, só para a gente relembrar. Mas lembra, 5W2H, plano de ação. SWOT, análise de cenário. PMBOK, gerenciamento de projetos. Chamou de ferramenta de gestão, tudo bem. Eu discordo. 52. Adriana, especialista em análise de estratégias empresariais, pretende posicionar novos produtos e serviços gestados em incubadoras de projetos. Atualmente, ela se dedica ao lançamento de um único produto em um novo mercado, desenvolvimento, né, diversificação, perdão, produto novo, um mercado novo, e duas empresas irão se associar para produzi-lo. Ou seja, duas organizações vão explorar um novo mercado com um produto novo. Beleza. Uma empresa entrará com o capital e a outra com a tecnologia. Isso daqui é irrelevante. Quando a gente tem essa aliança estratégica, essa nova organização, se tivesse aliança estratégica que poderia ser, tá, galera? Redes e alianças. Na verdade, a joint venture, né, essa ideia de entrar numa aventura juntos, é um tipo especializado de redes e alianças. Lembra, a gente tem várias, né? Aqui eu trouxe uma brasileira, que é a Raizen, que é a junção, né, da Shell e da Cosan, duas empresas diferentes, formaram uma terceira. A joint venture pode ser temporária, para só um período, ou pode ficar aí para sempre. Né? Mas a ideia é duas organizações formando uma terceira. Não é aquisição, não é integração horizontal, né, fusão, coalizão, não. É uma nova pessoa jurídica. Tá?
Isso é a ideia da joint venture. Vai gerar vantagem para os dois, né? Para as duas organizações. Nesse caso aqui, podem ser mais de duas, tá, gente? Pode ser várias. Só tem que ter a ideia da comissão de valores ali, né? Para ver se não tá nada ilegal. Se o mercado aceitar, se a parte jurídica aceitar, beleza. É legal, né? 53. Com relação aos movimentos competitivos no mercado, assinale a correta. A. Nos movimentos defensivos, o intuito é de criar situações que levem os concorrentes a desistir de suas ações antes de implementá-la. Talvez. Vamos ver as outras. B. As explicações e discussões dos concorrentes sobre os próprios movimentos apenas servem para fazer com que os concorrentes percebam a lógica e os acompanhem. Não, lembra do ploy, pretexto, estratagema? Eu posso estar usando disso, dissimulando. C. Os ataques competitivos sugerem guerra competitiva. Ok. Cuja probabilidade competitiva será maior quanto menor for o número de concorrentes? Não, ao contrário. Quanto mais concorrentes, mais a força, mais barreira, mais competição, mais guerra. Quanto menos, se for um oligopólio ou um monopólio, não tem quase guerra. Tem até coalizões, né? D. Os movimentos cooperativos auxiliam a entender as estratégias necessárias para melhorar a posição da organização no mercado. Pode ser. Mas não servem para aumentar o seu lucro? Não. Movimento cooperativo, por exemplo, a gente acabou de ver, uma joint venture, duas empresas cooperando, ou qualquer rede estratégica, alianças estratégicas, vai gerar lucro, porque senão eu não faço. Tá? Se não for viável, se não gerar valor para a minha organização, não faz sentido eu fazer. E, nos movimentos ameaçadores à concorrência, a organização que fez o movimento sempre fica em situação melhor. Então, ser ofensivo sempre é melhor estilo de estratégia? Nem sempre. Eu posso dar com os burros na água. Então, realmente, foi a A. Mas vamos dar uma relembrada, ó. Eu tenho estratégia ofensiva, ou seja, eu dou o primeiro passo. Eu diversifico, eu desenvolvo, eu pesquiso mais em P&D, eu quero ser o líder, certo? Eu quero aumentar. É uma estratégia mais ostensiva, mais ofensiva, na verdade. Defensiva, eu vou reagir, só que ainda procurando a liderança, ainda procurando manter as minhas posições. Por exemplo, Coca e Pepsi. Ora uma está sendo ofensiva, a outra está reagindo, ora essas posições se invertem. Mas ambas querem ser líderes no mercado. Imitadora, eu não busco liderar. É tipo a Fruc Cola. Eu só busco sobreviver. Eu tenho um custo mais baixo, às vezes um genérico ali da Coca-Cola, sabe? Né? Então pensa na Fruc, pensa no na sua região aí algum refrigerante, tirando aqueles refrigerantes tradicionais, que aí é outra coisa, né? Tipo um Guaraná Jesus. Aqui na nossa região tem o Guaraná Pureza, Laranjinha Água da Serra. Eu não colocaria como imitadora. Eles nem querem participar dessa briga de cachorro grande. Eles são mais nichados, é mais uma ideia de tradicional oportunista aqui, tá? Vou explicar para ficar bem claro. Dependente, então a imitadora, ela quer ser o genericão mesmo. É o Xing Ling, sabe? Ela só quer sobreviver. A dependente é quando a minha estratégia depende da tua estratégia. Por exemplo, a Pirelli, numa participação de venda de pneus com a Volkswagen. A venda de pneu vai depender da venda de carros. Então, uma estratégia vai depender da outra. Tipo demanda dependente. Exatamente a demanda dependente. A estratégia tradicional é aquela de ser por tradição, aquele gatilho de autoridade de tradição, de tempos é assim. Ou, por exemplo, um canivete suíço, um relógio Rolex, tal. A ideia de tradição, de antiguidade, de, poxa, há muito tempo é desse jeito. Perceba que às vezes uma organização pode trabalhar em várias aqui. Por exemplo, a Coca-Cola, ela é tradicional e ela é ofensiva ou defensiva, dependendo do momento. Então, tipo, um restaurante antigo, né? Tudo envolva tradição mesmo. Não necessariamente eu tô querendo inovar. Aliás, às vezes eu nem quero inovar, eu quero manter a mesma receita de pão de queijo mais de 300 anos. Sei lá, tô inventando um slogan aí. E a oportunista é quando você trabalha nichado. Por exemplo, aí sim, oportunista não pensa pejorativamente. Me é oportuno trabalhar aqui no mercado. Então, sei lá, uma barbearia só para o pessoal que gosta mais de rock and roll. Oportunista. Um refrigerante, a cerveja polar, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, que para né, o Rio Grande do Sul é tradição, mas é nichado, é um mercado fechado ali, segmentado. Fechou? Essas são algumas estratégias genéricas, né? Dependendo do autor, tem várias outras. Mas para as questões aqui isso serve. Tá? Então, movimento defensivo, eu crio situações que levam o concorrente a desistir das ações antes de implementá-las? Pode ser, tá? Pode ser. Mas eu prefiro olhar o defensivo como uma reação. Mas nesse caso aqui, você aumenta. Vou dar um exemplo.
me veio na cabeça. Quem gosta de história, lembra na Guerra Fria, por exemplo, que lá em Cuba, e em Miami, por exemplo, você ficava com os mísseis apontados um para o outro, né? Cuba apontando míssil para os Estados Unidos apontando míssil para Cuba. Só, por exemplo, que, ó, é um movimento defensivo. Você tem certeza que você vai jogar bomba aqui? Olha o tanto de míssil que eu tenho. O outro também, olha o tanto de míssil que eu tenho. Então, a aposta, ela fica muito cara. Ela fica, né, você não vai apostar tanto aí não. Você vai jogar mais, mas entende? Então essa é a ideia de você criar situações que vai inibir o teu concorrente de tomar a iniciativa, tá? A questão quis ir por esse lado. Mas não é só isso, tá? Pode ser que a estratégia defensiva seja de uma reação a uma estratégia ofensiva do teu concorrente. Mas entendeu o exemplo? Espero que tenha sido claro. Qualquer coisa, bota aí nos comentários, me chama aí que eu refaço a explicação. 53. A estratégia defensiva implica evitar completamente investimentos em pesquisa e desenvolvimento? Não. A defensiva eu ainda quero ser o líder no mercado. Eu ainda quero ser o líder. A diferença é como eu vou fazer os meus movimentos. Mas eu quero ser líder. Eu quero investir em pesquisa e desenvolvimento. Enquanto a estratégia ofensiva enfatiza a necessidade de alto investimento, aí sim, entre defensiva e ofensiva, quem investe mais em P&D, pesquisa e desenvolvimento? Ofensiva. Se é para escolher, eu fico com a ofensiva. Mas não que a defensiva evita completamente, pelo contrário. Essa é a imitadora. A imitadora não quer pesquisa e desenvolvimento, ela vai lá e copia o líder do mercado. Entendeu? Não é a defensiva. 2. A estratégia imitativa, aí sim poderia não ter P&D, né? Envolve a busca por vantagens em um mercado já estabelecido por líderes. Ok? Muitas vezes por meio de licenças secundárias, o genérico. Perfeito. O imitador é o genérico, tá? Bota no teu resumo aí, imitador genérico. Xing Ling. 3. Sem querer desrespeitar, né? 3. A estratégia ofensiva comum em empresas monopolistas busca liderança técnica e de mercado. Sim. Por meio da introdução de novos produtos, diversificação, desenvolvimento de produtos. Sim. Eu só não gostei muito dessa monopolista aqui, tá? Comum em empresas monopolistas. Cara, se você é monopolista, para que você vai desenvolver novos produtos? Sabe? Ficou meio assim. Eu não entendi muito bem esse monopolista, tá? A questão deu como certa, né? Que as estratégias a gente já viu, já expliquei. Mas a questão deu como certa, esse comum em empresas monopolistas, mas eu não gostei muito desse aposto, não, tá? Agora, a ofensiva, de fato, eu busco a liderança, eu busco desenvolver mercado, eu busco desenvolver novos produtos, sim. Fechou? Então, 2 e 3, correto. 5.5. Estratégia empresarial diz respeito ao padrão de decisões que determina e revela os objetivos, propósitos ou metas. Sim, as metas, propósitos, objetivos têm que estar alinhado com a estratégia. 2. A estratégia empresarial abrange a produção das principais políticas e planos para atingir as metas. Sim, lembra que a estratégia empresarial é o grande guarda-chuva que vai pegar tudo. Tudo na organização tem que estar alinhado estrategicamente. Então, a chance de tudo aqui estar certo é grande. A terceira, a estratégia empresarial envolve a definição da escala de negócios em que a empresa deve envolver-se. Assim, escala de negócio. Lembra da matriz GE-McKinsey? Que você vai participar ou não do mercado? Você vai desinvestir? Você vai ficar neutro? Você vai investir bastante? Isso é a ideia dessa participação, dessa escala do negócio. Eu vou querer participar só com uma partezinha aqui do meu portfólio, quero pegar só uma partezinha do nicho de mercado, ou quero ser líder no setor. Essa é a ideia. Ou, por exemplo, a matriz BCG, da Boston Consulting Group, pode ser também. Né? Essa análise de portfólio, de como eu vou mexer os meus produtos e o mercado. Ok? Isso é a escala de negócios e que a empresa deve desenvolver-se. Exatamente, todas corretas. De novo, não sei porque eu coloquei aqui o planejamento estratégico, era para ser outro slide, tá? Era o do guarda-chuva. A estratégia organizacional, ela abarca toda a organização. Toda a organização tem que ter alinhamento estratégico. Eu já falei isso pelo menos 10 vezes hoje. Espero que fique na sua mente aí, você leve para a prova do Sebrasp. 5.6, grandinha essa. Duas empresas que utilizam sistemas de informações gerenciais, uma varejista e outra fabricante de calçados e roupas, empregam as estratégias descritas a seguir. Vamos olhar os cenários. A empresa varejista utiliza o SIG para o registro da venda de cada item e, periodicamente, o computador central coleta os pedidos de todas as lojas aos fornecedores de modo que não haja gasto excessivo com a manutenção de grandes estoques de mercadoria, em centros de distribuição e um sistema de reposição contínuo. O que ela está falando aqui? Ó? Eu vou gastar menos,
Eu estou controlando os meus custos, para não haver gasto excessivo com estoque. Lembre, estoque é custo. Alto estoque é custo. A. A empresa fabricante de calçados e roupas utiliza o sistema de informação gerencial para a criação de produtos, desenvolvimento de produtos, serviços personalizados que se ajustem às especificações precisas de seus clientes, de modo que estes possam escolher o modelo, cor, material e até mesmo o logotipo personalizado de seus produtos. Gente, estratégias genéricas do Porter. Ele fala aqui, o modelo das forças competitivas do Porter referidas estão utilizando o sistema de informação nas estratégias genéricas, respectivamente em quê? Bom, a primeira, liderança em custo. Eu estou querendo reduzir o meu custo. E a segunda, diversificação. Eu estou tentando ter produtos aqui exclusivos, serviços exclusivos. Não estou só vendendo um produto, eu estou vendendo um serviço, uma experiência, um logotipo personalizado, certo? Então, liderança em custo. Cadê aqui? Lembra do slidezinho aí para você bater o print, tá? Liderança em custo, diferenciação. Deixa eu ver se ele fala outras coisas aqui. Focalização em nichos de mercado, poderia ser, mas não tem nada a ver com a descrição. Diferenciação de produto, liderança em custo, focalização de. Pelo menos ele colocou aqui, todas são estratégias do Porter. Mas, respondendo aqui certinho, né? Custos e diversificação. 57. No que se refere a SWOT, analise a opção correta. A análise SWOT permite maximizar vendas e lucros simultaneamente. Não, a análise SWOT é para análise do ambiente. Ver forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Não é para maximizar venda e lucro, não. B. Depois de utilizar a análise SWOT, a empresa deve corrigir todas as suas fraquezas. Procurar corrigir, pelo menos. E se vangloriar das suas forças? Não, gente. A gente foca nas forças também. A gente mantém as forças. A gente tenta fazer com que essas forças, essas vantagens competitivas sustentáveis, não sejam imitadas pela concorrência. Então a B está errada. C. Depois de realizar uma análise SWOT, a empresa deve dedicar-se a estabelecer metas, especificando-as para o planejamento. Eu discordo dessa questão, mas ele colocou como correto. Eu discordo. Por quê? Porque eu gosto dessa visão aqui, ó. O diagnóstico ambiental vem depois de eu saber onde eu quero chegar. O Sebrasp, nessa questão, inverteu o primeiro com o segundo aqui. Ele colocou primeiro a análise SWOT para depois estabelecer as metas e tal. Eu não gosto muito dessa visão. Mas tá aí para você já ficar precavido. Mas as outras já estão bem erradas, tá? Por eliminatória, acho que daria também. Uma ameaça ambiental verificada pela SWOT refere-se a todo fenômeno da natureza. Ele quer te confundir com esse ambiental que afeta a empresa. Cara, se eu sou uma empresa de agronegócio, tenho uma plantação de milho e chove de acordo com o que eu quero, isso é uma oportunidade, não é uma ameaça. Entende? Ameaça afetar a empresa de forma ruim, mas poderia ser de forma positiva e seria uma oportunidade. Então não pode ser essa questão, entende? Não necessariamente um fenômeno climático vai ser uma ameaça. Pode ser uma oportunidade. E, para avaliar forças e fraquezas com base na SWOT, basta que a empresa encaminhe formulários de pesquisa de opinião para seus clientes. Cara, o cliente às vezes nem percebe uma força e fraqueza. Às vezes eu consigo mascarar isso. É só interno que consegue ver. A gente tem a ideia do black box. O fornecedor, o cliente, o concorrente vê a tua organização como algo fechado, como se fosse uma caixa preta de avião. E é laranja, né? Diga-se de passagem. Então, não adianta eu querer analisar as minhas forças e fraquezas olhando os meus clientes, perguntando para os meus clientes. E, aliás, formulário de pesquisa tem os seus prós e contras. Então, gente, esquece, assim, só formulário, entender esse diagnóstico, não, né? São quem está no nível estratégico que tem o olhar de toda a organização. Esse olhar integral, esse olhar transversal sobre a nossa organização. Ok? Questão 58. O propósito do planejamento é o desenvolvimento de processos, técnicas e atitudes administrativas que permitam avaliar futuras decisões de forma eficaz. Olha, Peter Drucker falava o seguinte: que o processo de planejamento estratégico não diz respeito a decisões futuras, mas como as decisões presentes se desenvolverão no futuro. Então, como o futuro depende do presente, das ações presentes. Então, eu, na prova, marcaria essa questão errada. Por quê? Não são futuras decisões, são decisões presentes. Como que as decisões do agora vão influenciar no futuro. Então, de novo, aí o meu selinho de qualidade pode isso, Arnaldo. Mas, tudo bem, né? Sebrae marcou como correto. Vamos voltar. O planejamento deve ser entendido como uma operação mecânica e instrumental do que fazer e como fazer. Cara,
Planejamento, no nível estratégico, por exemplo, não é uma operação mecânica e instrumental. No nível operacional até pode ser, mas no nível estratégico não. No nível estratégico é altamente conceitual, abstrato, subjetivo, né. O planejamento é uma arte, né, no nível estratégico ele é uma arte, uma ciência até bastante, abstrata. E 3, de novo, o 3 tem problema aqui. Enquanto o planejamento estratégico ocupa o topo da pirâmide organizacional, sim, o planejamento tático atua em uma dimensão mais restrita e em curto prazo. Sebrasp, da onde você estava com a cabeça quando você fez essa questão? Curto prazo, se você está falando, comparando estratégico, tático, operacional, tático é médio prazo, o operacional que é curto prazo. Então, assim, essa questão altamente problemática, tá? Selinho do Pode Isso, Arnaldo. Quem não conhece o meme vai procurar na internet. Tático, médio prazo. Ah, Rafael, mas quanto que é médio prazo? 1 ano, 2 anos? Aí depende do ramo de negócios. Se você é uma organização pública, o governo federal, por exemplo, longo prazo pode ser até 50 anos. Longo prazo pode ser o PPA, 4 anos. Depende, tá? Mas longo, médio e curto prazo, essa relação você tem que entender, ok? 59, quase acabando. O planejamento estratégico de uma organização envolve várias etapas, tais como a definição da missão, visão e valores, sim. Análise SWOT, sim. Definição dos objetivos, sim. Elaboração de planos de ação, perfeito. Envolve tudo isso. Ele não necessariamente colocou na ordem, mas daria para ser essa ordem sim, tá? Definir os meus objetivos, para que minha organização existe, aonde eu quero chegar, analiso o ambiente, defino os objetivos para chegar nessa visão e elaboro o plano de ação, né? O como, o que a gente define ali nos objetivos e na visão. O como são os planos de ação, aí são as estratégias. 60. O controle e a avaliação são as últimas etapas do processo organizacional. Planejar, organizar, dirigir e controlar, última do PLDC. Por isso, a definição dos seus aspectos não compõe a etapa inicial do planejamento. Claro que compõe, eu te coloquei aqui no slide. Ó. A última etapa do planejamento estratégico é a avaliação. Eu implemento e monitoro, avalio. É pertencente ao processo de planejamento. E é uma função de controle. As coisas se convergem. Fechou? Posso usar o BSC, por exemplo, para fazer isso. 61. Os objetivos superiores da organização, dispostos em uma cadeia de meios e fins, causas e consequências, orientam todo o processo de planejamento da organização. Perfeito. É uma ideia integral, transversal, top-down, de cima para baixo. Ah, Rafael, mas pode ser por objetivo, participativo, que vai envolver o bottom-up? Pode. Mas nessa questão aí ele não está falando disso. 62. De acordo com a metodologia do BSC, a obtenção de novos conhecimentos, domínio de competências no nível do indivíduo, as capacidades do indivíduo, a necessidade de desenvolver esse indivíduo, né, do grupo e das áreas de negócio, estão relacionadas a qual perspectiva? A perspectiva do aprendizado, do crescimento. Lembra, ó, ele colocou todas aqui? Financeira é, aprendizado é, clientes é, satisfação interna não, são processos internos, né? Pelo menos no BSC original, na roupagem original. Tá? Então, aprendizagem e crescimento. Para fechar, questão 63. Assinale a opção correta a respeito do planejamento estratégico. A. A declaração de gerar energia elétrica de qualidade, com responsabilidade social e ambiental, contribuindo com o desenvolvimento sustentável do Brasil e do Paraguai. Pode ser entendida como uma visão? Não, porque eu vou fazer isso agora e no futuro também. Isso é a razão de ser. Isso é, caso aqui era Itaipu, né? Isso é a missão. Aliás, é o seguinte, galera, vai fazer concurso que caia a administração, que caia a estratégia, entra no site do órgão, da entidade, da empresa, sei lá eu o quê, olha a missão, a visão e os valores. Leia, porque é grande chance de cair. E aí você já mata, né? Mas aqui nem precisaria ler, né? Nem precisaria conhecer. Isso daqui é para fazer agora e no futuro, portanto é missão. B. O planejamento estratégico opera exclusivamente com decisões futuras e não constitui um documento isolado. Lembra, ó, eu acabei de falar do Peter Drucker. Aliás, essa questão eu concordo, a outra que eu discordava. Planejamento não é decisão futura, é decisão presente, consequência futura. Então eu planto agora para colher no futuro. C. Quanto à amplitude, o planejamento estratégico é mais restrito que o tático? Não, é mais abrangente, ele é de toda a organização. D. Os valores organizacionais constituem os princípios éticos norteadores das ações empresariais. Sim. E facilitam o comprometimento dos colaboradores com a comunidade e com a sociedade. Perfeito. Opa, coloquei aqui o nosso slide, o nosso gabarito.
São os princípios basilares que dão a ideia, o norte, conduzem as ações, né? O que eu posso ou não fazer. Lembra só que tem que ser verdadeiro, não pode colocar lá respeito ao cliente e tratar o cliente mal, né? Tem que estar alinhada a estratégia com as ações da organização. E o planejamento estratégico permite maior agilidade na tomada de decisão. Ok. Embora prescinda de consciência coletiva. Prescindir, ou seja, eu não preciso de consciência coletiva, se não for condizente com a cultura da organização, vai dar com os burros na água. Não, prescinda de motivação, de comprometimento. Não. Gente, organização são pessoas organizadas para gerar valor para outras pessoas. Então, se esses colaboradores, se essas pessoas não estiverem motivadas, não estiverem, não casar os valores do planejamento estratégico, vai dar errado. Não vai dar certo aqui. Fechou? Beleza. Resolvemos 63 questões de planejamento, todas as questões de 2024 do primeiro semestre. Depois a gente grava aí mais para frente as demais. Espero que você tenha ido bem. Me coloca à disposição aí para trocar ideia, me adiciona lá no Instagram, comenta aí no vídeo, deixa o teu feedback e se inscreva para não perder nenhum vídeo, tá bom? A gente se vê nas próximas. Voltar aqui. Nos próximos vídeos. Tamo junto. Um abraço.